Nós estamos durante as últimas 9 semanas tratando o assunto, celebrando a recuperação. Nós entendemos que precisamos da mão de Deus sobre a nossa vida por uma série de fatores. E eu vou falar no final sobre os passos, cada um deles. E hoje nós estamos chegando aí à 9ª semana. E nós vimos tudo que Deus pode fazer, nós vimos tudo que Deus tem nos orientado, cada passo da estrada para que tenhamos a nossa vida transformada por Ele. E hoje, então, nós vamos ver na prática como que isso se dá. Porque uma coisa foi nós passarmos aqui 9 semanas estudando a palavra, aprendendo princípios. E hoje eu queria convidar você para ver na prática como é que isso acontece, como que Deus tem poder para transformar a vida de pessoas. Lá em Isaías, capítulo 57, profeta Isaías, capítulo 57, versículos 18 e 19, diz assim: Tenho visto os seus caminhos, mas eu o curarei, também o guiarei e tornarei a dar consolação aos que prantearem por ele. Crio alegria nos lábios, paz para o que está longe e para o que está perto. Assim diz o Senhor, eu o curarei. A palavra de Deus é uma promessa de cura, uma promessa de transformação para a minha vida e para a sua vida, para a vida de todos aqueles que confiam no Senhor. Para nós vermos isso, para que nós possamos ver isso na prática nessa noite, eu convidei alguns irmãos, alguns estão assustados que foi de surpresa, outros já tem tempo, e eu queria convidar esses irmãos para somarem aqui em cima comigo. O irmão Carlos Matias, vem cá, Carlão. Eu queria chamar também aqui o irmão Luciano, queria chamar a nossa irmã Vera. Vem cá, Vera. Nós vamos nessa noite ouvir um pouquinho da história da vida dessas pessoas que vão estar aqui e ouvir como que Deus operou e como Deus tem operado na vida dessas pessoas. Nós passamos 9 semanas falando da palavra, mostrando como fazer, e hoje nós vamos ver na prática o que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Você vai ver que foram situações, algumas delas, simples. Não tem nada de... Ninguém vai contar nada aqui de você falar, sair correndo, não. Eu quero que você veja como que Deus trabalha de maneira simples na vida de pessoas simples, que simplesmente colocam a fé no Senhor Jesus, que entendem o chamado da salvação em Jesus Cristo e dedicam a sua vida para Ele. Ele tem uma promessa, Ele diz, sim, eu os curarei, eu os salvarei. É uma promessa do nosso Deus. Então vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe. Depois então eu vou conversar com esses irmãos aqui um pouquinho e eu queria que você então prestasse atenção na história deles, que é fantástica. Eu conheço a história desse pessoal, cada um deles, que a gente vai conversando no dia a dia da lida pastoral, e tem sido bênção para a minha vida a história de cada um desses irmãos. Então vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa noite. Para te adorar, Pai. Louvar o teu nome, dedicar ao Senhor aquilo que só o Senhor merece, que é toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração através do testemunho dos nossos irmãos que estão aqui na frente. Pai querido, eles são o outdoor da tua graça. Eles são, Deus, a manifestação da tua graça andando no meio de nós, assim como nós, com as nossas histórias, mostram o que o Senhor tem feito no meio do seu povo hoje. E nós queremos ouvir a tua voz através da vida dos nossos irmãos também. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou. Eu não sou mais o mesmo, agora eu sou feliz. Eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz. Oh, sou feliz. Queria, Carlão, que você contasse para a gente, você já me contou essa história, ela é muito boa. Como foi que você entregou a sua vida a Jesus? Como que você chegou a tornar-se um cristão evangélico? Como é que foi essa história? Como que você chegou aqui na igreja? É a minha história, meus irmãos. Eu trabalhava com uma pessoa, uma pessoa muito especial, e muito falava para mim de Jesus, e entrava pelo ouvido e saía pelo outro, né? Quem é essa pessoa, Carlão? Quem é essa pessoa é o Abel. No nosso trabalho, um período aí de 7 às 5, a gente até passava da hora, ele sempre não deixava de falar de Jesus para mim. Não só ele, também a família dele, Eu, na época, não era crente, eu era do mundo, E sempre trabalhando com ele e falando de Jesus para mim, entrava pelo ouvido e saía pelo outro, e nada, E ainda não tinha aqui esse templo, Era um outro templo lá ali no Caju, E eu sempre trabalhando com ele. Aí, um belo dia, Deus tocou no meu coração
As primeiras vindas tuas aqui à igreja não foi para culto, né? Você Não. veio fazer outra coisa. O que foi? E só, assim, tinha O que tinha que o pessoal sempre te mutirão, chamava? né? Tinha mutirão, aí o Abel me convidava, nós temos lá um mutirão para fazer e eu conto com a sua ajuda. Você pode ir lá ajudar? Ajudo. As primeiras Ajudo, sim. vindas do Carlão na igreja foi para trabalhar, irmão. Ele vinha aqui para virar massa, carregar balde. As primeiras vindas. Continua, Carlão. Aí você começou a E aí vir. eu comecei a vir no mutirão, né? Justamente aqui na igreja, na fundação da igreja. E aí, depois da igreja pronta, bom, agora você já é da casa, pode vir. E eu falava com ele, não, eu vou. Chegar o dia de domingo, cadê que eu vinha? Né? Eu não vinha. Mas aí Deus tocou no meu coração, falei, tá na hora. Aí eu comecei a vir na igreja, né? Sentava sempre lá atrás, no último banco, né? Eu falei, não, vamos sentar mais na frente. Não, tá bom aqui para mim, né? E graças a Deus, né? Deus foi trabalhando na minha vida, né? Foi trabalhando na minha vida, aquelas coisas lá de fora. Deus já foi trabalhando e eu sou muito conhecido aqui em Silva Jardim. Então, teve colega meu que, vamos montar o pagode assim? Eu falei, não vou. Rapaz, mas você gosta muito de pagode, por que você não vai? Eu falei, não, hoje eu entreguei minha vida a Jesus. Opa. E um dos colegas falava bem assim para mim, olha, eu não te dou uma semana para você voltar ao pagode de novo. Eu falei, não, mas em nome de Jesus eu venço. Amém. Né? E hoje, essa pessoa pede para mim orar por ele. Amém. Né? Ele hoje ainda está lá fora no mundo, mas eu Quantos oro anos, por Carlão? ele. Quantos anos você tem convertido? Pastor, eu já tenho uns 12 ou 13 Glória anos, a Deus. ou mais um pouquinho. Amém. E não só o Abel, a família de Abel, a irmã Carme, a irmã Elaida, né? Um belo dia, antes de eu ser crente, falei, olha, meu irmão, se Deus não me levar para a glória, a irmã Elaida falando. Uhum. Se Deus não me levar para a glória, um dia nós vamos dar a paz do Senhor. Amém. E hoje, né, ela, toda vez, já estou até sumido lá um pouco, tem que parecer mais, né, e eu, quando abraço ela, eu tenho ela como fosse a minha mãe. E ela Amém. fala, olha, eu ganhei essa pessoa para Cristo. Glória a Deus. Né? Então, Deus fez uma transformação na minha vida, sabe, Amém. meus irmãos? O que eu tenho a dizer a vocês. Amém. É como diz o Salmo 40, me tirou de um charco de lodo. Né? Porque por nós mesmos, a gente não consegue, não. Né? Mas quando a gente pede ajuda ao Todo-Poderoso, ainda tem os irmãos, e também a igreja, né? Tem os irmãos que também que oravam muito por mim. Sim. Não, meu irmão, um dia, né, Deus vai te tirar desse charco de lodo. E tirou, meus irmãos. Amém. E, além disso, Deus também me deu uma família maravilhosa. Glória a Deus. Tinha aqui um pastor, Aham. né? Ele orou, falou, meu irmão, eu vou orar por você. Ó, escuta Entendeu? isso que você Porque é eu fantástico. morava sozinho, né? E sabe que a pessoa morando sozinho, ele em casa, ele tem que, às vezes, fazer as atividades de uma dona de casa, né? Tem que lavar, passar e cozinhar, então, né? Então, eu fazia isso. E sabendo que no outro dia seguinte eu tinha que arrumar a minha bolsa, levar a minha merenda, levar a minha boia fria para trabalhar, né? E passei esse período, meus irmãos. Aí o pastor, meu irmão, eu estou orando por você. Deus vai te dar uma benção. Eu não sei de onde é, Deus vai te dar uma benção. E continuo orando por você. E um dia de sexta-feira, na época, tinha culto às sexta-feira aqui. E mandou vir à frente. Aí os irmãos oraram por mim e falaram, olha, você quer essa benção? Eu falei, receba essa benção. Então Olha. abre as suas mãos. Né? Aí nesse período, né, nesse instante, com as minhas mãos abertas, né, agora fecha sua mão, segura a sua benção, que vai acontecer. Ó, A benção que Deus me deu, né? De Casimiro de Abreu. amém. Né? E aí a benção chegou. A bênção chegou, né? E eu glorifico a Deus, que Deus não me deu só uma esposa, me deu tudo completo. Amém. Me deu filho, me deu neto, me deu nora, me deu genro. Então, eu agradeço a Deus, né? E Glória a Deus. é isso que Deus faz na nossa vida, meus irmãos. Às vezes a gente, por nós mesmos, né, que lá fora eu pensava assim, que eu estou me divertindo, né, que eu ia para os bailes e tal, perda de tempo, né? Chegava Hoje em casa, estava sozinho, triste, estava a vida sozinho, andando para trás. triste. Muitas das vezes, meus irmãos, na minha casa, chorava, né, porque a solidão, né? Solidão tem hora que pega a gente, que durante o dia, no período de serviço, tá com seus colegas, companheiros de serviço, tá tudo bem, mas quando chega a noite, na hora de dormir, botar a cabeça no travesseiro, é doído, É verdade. né? Mas graças a Deus, Deus
transformou a minha vida Glória a em Deus. tudo, me deu uma família maravilhosa. Amém. Então eu louvo a Deus, né? E com a ajuda dos irmãos, hoje eu tenho, de vez em quando, eu encontro conhecido aí, rapaz, mas você está diferente. Falei, por mim não, mas Deus me tirou de um charco de lodo. Ah, glória a Deus. Né? É assim que Deus faz na nossa vida, e pode fazer também na vida. Lá fora, nós temos, infelizmente, companheiros, né, que ainda não aceitaram Jesus. Mas eu oro por eles, né? Que a gente tem muito conhecimento aqui em Senhor Jardim, e a gente fica triste de um lado, a pessoa servindo, né? O mundão lá fora, né? Mas eu oro pelos aqueles amigos que nós temos lá fora, né? Que por enquanto ainda estão servindo lá o mundão. Amém. E eu só tenho a agradecer a Deus, meus irmãos. Amém. A todo dia, a todo momento, eu agradeço a Deus pela minha vida, a vida da minha esposa, né? E a família grande que Deus me deu. Amém. E agradeço também pela a Igreja Batista Memorial, né? Amém. Tanto oraram por mim, continuam orando por mim, pela minha família, e eu agradeço muito a Deus. Amém. Você, eu te interrompi na hora que você ia contar essa parte legal da história. A Lucinéia entrou na tua vida de uma forma muito, muito estranha, né? Porque ela não é daqui da cidade, e foi por intermédio de um parente, não é isso? Foi... A intermédio de um genro dela. Do genro dela. Que o genro dela é meu vizinho lá, e aí... Nessa época, ele conheceu a filha dela, né? Uhum. Conheceu a filha dela e ele passou a vir todo final de semana para cá com a filha dela. Uhum. E me via, né? Que por exemplo, dia de sábado à noite e domingo à noite, o meu lugar era ali na praça. Certo. Ele me via ali sozinho, rapaz, você está esperando alguém? Eu falei, não, rapaz, estou fazendo hora para mim ir para casa dormir. Mas você todo bonitão aí, você está esperando alguma gatinha? Eu falei, não estou esperando ninguém não. Entendeu? Então, olha, rapaz, eu vou te apresentar uma pessoa, vou trazer para você conhecer. Você precisa conhecer essa pessoa. Uhum. Aí ele começou, com licença da expressão, puxar o meu saco muito lá em Casimiro de Abreu, né? E aí começou a falar para ela, e ele... Fez uma propaganda legal? Falando para a sogra dele, olha, você precisa conhecer uma pessoa maravilhosa. Olha só. Aí virava a Neia para o genro dela, falava assim, mas como é que você fala com tanta convicção que você tem certeza que ele está sozinho? Ele pode ter um namorado. Eu falei, não, ele está sozinho, vou te levar lá para você conhecer ele. Aí um dia de sábado, era um dia 3 de março. Aí, né? Lembra até o dia. Que benção. E ele trouxe ela, né? E aí teve um aniversário na casa dos avós dele, né? Fizeram uma surpresa com uma pessoa que estava morando com a mãe dele. Sim, sim. E aí teve o aniversário, mais tarde nós saímos, viemos para uma pizzaria ali de Antônio, comer uma pizza, né? E ali nessa pizza e tal, a gente começamos a trocar uma ideia num bom sentido, falar de Jesus. Carlão, desenrolou, fácil. Eu sei que nós saímos dali da pizzaria, já era umas quase 2 horas da madrugada, olha de sábado para domingo. Que aí benção. nós fomos conversando, sei que no outro dia seguinte teve um almoço lá na casa dos avós dele, e eu fui convidado para o almoço, né, que os avós dele têm eu como filho, né? Eu sei que na outra semana eu já estava indo para Casimiro de Abreu, né? E aí, nessa ida minha lá, né, sei com 6 a 7 meses, cheguei para ela e falei, olha só, o que está faltando para a gente aqui? Nós não somos nenhuma criança. Né? Vamos botar papel para correr? Vai que cola. Vamos botar o papel para correr. Então, Carlão. graças a Deus, Amém, nós já estamos aí, em setembro, já vamos para 6 anos de casado. Glória para a a honra Deus. e glória do Senhor. Amém. Né? Glória a Deus. Deus te abençoe, Carlão. Amém. Carlão, Deus abençoe muito você, a Lucinéia. A tua história é maravilhosa. Porque é uma história como a de qualquer um de nós. Eu não preciso trazer o cara aqui que foi ex, não sei o quê, que matou não sei quem, que fez não sei o quê. Esse aqui é um homem que tinha uma solidão no seu coração, que entendia que precisava de Jesus, que foi evangelizado por uma pessoa de bem, que é um cara que nem o Abel, a família do Abel. A irmã Ilaida, que é uma benção, que é uma evangelista, hoje está adoentadazinha, não tem muito como vir para a igreja, mas toda vez que eu vou lá, pergunta tudo, ora comigo, ama essa igreja. E ela falou de Jesus para o Carlão entendeu isso, entregou a sua vida a Jesus, e Jesus transformou todas as coisas. O que ele mais precisava, de uma companhia, de uma esposa, e Deus trouxe a esposa dele lá de Casimiro de Abreu, entregou para ele, uma mulher de Deus,
ela sabiamente, ela era da Assembleia de Deus, uma pessoa influenciada lá, pessoa que servia lá na igreja, tinha um bom nome na igreja, falou, abriu mão de tudo, falou, vou seguir meu esposo, veio para cá, está com ele aqui desde então, e é uma bênção na vida da nossa igreja, uma mulher de oração, está sempre presente, é uma guerreira de oração, uma evangelista também. Que Deus abençoe muito Amém. a vida de vocês, tá? Amém. Obrigado, Carlão, Amém. pela sua disposição de estar com a gente aqui contando essa história. Queria falar agora com o nosso irmão Luciano. Conta pra gente um pouquinho da tua história, Luciano. Como é que foi que você entregou a sua vida a Jesus? Tudo começou quando eu conheci Rafaela. A gente começou a se ver, aí chegou o ponto que a gente começou a namorar, só que ela estava meio afastada. E eu, como não sou bobo nem nada, só volta para a igreja que a gente ganhou. Aí, nesse período, eu peguei e conversei com ela, não, que a gente, antes disso, a gente namorou, ficou um tempo, aquele tal ficar que não dá certo, não adianta, não dá certo, complica. E não deu certo com a gente se afastou, deu muito problema, eu falei com ela, ó, o negócio é o seguinte, está complicando. É melhor a gente voltar para o caminho do Senhor, eu na minha igreja, você na sua, eu era católico, não abria mão disso. Ela falou, tudo bem, mas você visita lá na minha igreja, eu volto, mas você visita, vai junto comigo lá. Eu vou lá, visito com você, mas não vou ser crente não, já sabe disso. E outro negócio é o seguinte, eu vou à noite com você, mas de manhã você vai comigo na missa. Tá certo. Eu pegava e falava isso com ela. Aí ela, não, tudo bem, coisa e tal, e meio assim, tadinho. Meu Deus do céu. Aí, é a guerreira, mulher é guerreira. Glória a Deus. Só que ela me deu uma volta, ela nunca foi na missa comigo, Deus abençoe, Rafael. Vai em frente. Aí nesse período eu estava vindo, aí foi até um momento que a Memorial passou uma fase bem difícil, mas porém uma fase muito proveitosa, que foi uma fase que Deus estava trabalhando na vida da igreja, que para chegar no que chegou hoje, eu entendo dessa forma, vendo agora eu consigo ter essa visão. Amém. E eu tenho certeza que amanhã, depois, quando a gente vê essa igreja, a gente vai entender o que ele está fazendo agora, para onde ele está querendo nos levar. E nesse período, eu sentava lá, ficava quietinho, eu ficava pensando, na hora que um irmão falar um negócio comigo meio torto, pronto, ali eu vazo. Vai ser o motivo que eu tenho para... Só que os irmãos não falavam. Aí foi... Eu não era alcoólatra, mas a diferença do cara que é alcoólatra para o cara que não é alcoólatra, e nem a diferença, o que coincide é que todos os dois bebem. E nenhum dos dois consegue parar de beber. O cara fala, eu não sou alcoólatra, mas continua bebendo. Sim. Por que você não para de beber? Continua bebendo, não tem jeito. Sim. E eu bebia direto, sexta, sábado e domingo. Domingo, 3 horas, eu parava e começava a tomar uma Coca-Colazinha e para poder namorar à noite. Chupava uma bala e vinha. Eu falei assim, vou para a igreja mesmo. Aí vinha. Mas glória a Deus que ninguém apontou o dedo para mim. Amém. Porque a pessoa, quando é frustrado na igreja, ele não está se desviando daquela igreja. Talvez ele nunca mais pise em igreja nenhuma. Isso aqui eu tiro para mim, hoje eu tiro para mim um ensinamento muito grande com o que Deus fez comigo. E depois que eu comecei a ter visão, através do pastor, que Deus dá a visão para ele, passa para a gente, repassa para a gente. Quando ele fala aqui de manhã cedo, que ele fala, aquece os valores da igreja, isso é sério demais. Amém. A gente tem que começar a olhar para o que Deus quer fazer. Amém. Abraçar a visão do pastor, não olhar para as pessoas, acusar, apontar o dedo. Porque se tivesse feito isso comigo, hoje eu não estava aqui. Eu tinha certeza que eu não estava. Eu estava inventando desculpa para estar em outras situações. Certo. Entendeu? Que não vale a pena. Eu tive lá, não vale a pena. Hoje eu sei, não vale a pena. Entendeu? A gente tem momentos de fraqueza, tem momentos que a gente, igual o pastor fala, nem todo dia você está afim, está querendo vir para a igreja, mas é o melhor lugar para a gente estar. E quando você vem, é o dia que Deus mais fala, que mostra para você, está vendo como é que você estava errado quando você não queria estar? Aí você sai com o coração queimando assim, meu Deus do céu, como antes eu não queria, estava cansado, ou então estava sendo vencido. É muito bom. Aí, você tinha algumas convicções religiosas que foram caindo com a palavra? Como é que foi? Eu tinha muito... Assim, sem a gente querer entrar em doutrina aqui, você sabe, você é bom nisso, para você dizer como isso foi mudando na tua cabeça. O que te levou a entender que Jesus era o caminho? Primeiro, assim, foi o que o pastor falou, sem querer denigrir outra religião, que o foco não é esse. Eu estou falando de mim, o que aconteceu comigo. Certo. Eu sempre tive muita dificuldade, minha família toda, criada dentro do catolicismo, eu fiz primeira comunhão, fiz tudo, e eu sempre tive muita dificuldade quando a adoração era elevada a santo, essas coisas assim, o coração não queimava, era estranho, era esquisito. E eu peguei e tinha essa dúvida, uma hora eu vou pegar uma confiança para conversar isso com alguém. Mas só que eu não queria abrir mão, porque eu estava na igreja de crente. E sempre que a pessoa falava para mim de Jesus,
eu resistia, eu falava, a primeira igreja que Deus botou no mundo é católica, apostólica, romana. Aí o cara não tinha Bíblia para falar comigo, aí eu também não tinha nada, o cara também não tinha nada, o cara falava, você vai para o inferno. Aí pronto, aquilo me matava de raiva. Jamais evangeliza uma pessoa dizendo que você vai para o inferno, não dá certo. Aí tá fazendo Fala parte, assim, vamos para o céu, é melhor. tá fazendo parte com a acusadora. É isso. Aí, e também, eu gostava de jogar bola. Eu não vinha problema em jogar bola. Gostava de usar bermuda, um sol quente danado. Eu vi, gente, não tem nada contra quem coisa. Cada um, entendeu? Eu estou falando de mim. Fala da tua visão. E aquilo gerava uma crise na minha cabeça. Poxa, eu não vejo nada de errado nisso. Entendeu? E aquilo, quando eu vim aqui, aí depois o pastor chegou, resumindo, o pastor chegou, começou assim, enquadrar as coisas, começou a encaixar o quebra-cabeça da fé, como o pastor mesmo diz. Começou a encaixar, ele começou a pregar, e a Bíblia começou a ser exposta de forma... Ele pregava a Bíblia, coisa que eu não entendia, ele pregava, aplicando para os dias de hoje, aquilo ficava claro demais. Não tinha como você não sabia. Eu comecei a aprender, comecei a sentir desejo pela Bíblia, de conhecer as histórias. Assim, meu Deus do céu, é isso que eu quero para a minha vida, aquilo começou a queimar. Só que eu ainda tinha aquele porém, eu não vou mudar de igreja, minha igreja é essa, aquele negócio tudo. Só que chegou um ponto que foi mais forte. A própria palavra diz, né, conhecereis a verdade vos libertará. Amém. E ali foi. Aí, eu glorifico, eu até falo que eu já estava convertido, mas eu estava preso ainda. Eu sei disso que eu estava. Amém. E eu glorifico a Deus pela vida do Senhor, que foi muito usado por Deus naquela conversa que a gente teve lá no sítio. No sítio do Valber. Eu de lembro. Valber. Eu me lembro que a Rafaela virou para mim e falou assim, pastor, só tem que fazer apelo quarta-feira. Eu falei, por quê? Porque o Luciano queria entregar a vida ao Senhor Jesus quarta-feira. Foi depois, né, desse domingo. Foi. Aí eu falei, ele vai ter oportunidade. Uma pergunta para você. Durante esse tempo que você esteve aqui acompanhando a Rafaela, né? A Rafaela, uma serva do Senhor, teve esse momento, né, de ter afastado, mas voltou. É uma mulher de Deus, a gente admira a Rafaela, a sua família é maravilhosa. E você algum dia se sentiu forçado por alguém aqui? Alguém pegou, meio que te constrangeu a entregar a vida a Jesus através de alguma ação assim? Você, alguma vez aconteceu isso? Não, É só a palavra. Não, só o Espírito Santo mesmo. Ah. Como o senhor falou mesmo, eu falei com o Rafael, eu vou entregar minha vida a Jesus na quarta-feira, que dá pouquinha gente. Aqui a gente marca a data, tá? Vai assim, eu vou na quarta-feira, que dá pouquinha gente. Amor, vai no domingo. A igreja toda tá esperando isso, eu não tô esperando nada. Luciano é muito amado pela gente. Eu falei assim, não, claro, vai ser na quarta-feira. Tomara que dá bem pouquinha gente. Aí o pastor vai e não faz o apelo. Aí domingo, vendo Luciano. Correu para dentro do banheiro aqui chorando aqui, correu um monte atrás, foi uma confusão no culto aqui. Aí o pastor foi e não fez o apelo. E aí fez no domingo. Aí eu no domingo, assim, ó, aí ela falou assim, de qualquer forma você vai agora no domingo. Eu disse, não, domingo não vou não, vai ser na quarta. Na quarta-feira. Que dá menos pessoas. Certo. Só que quando eu fui ver, eu já estava no banco chorando, de mão levantada. Glória a Deus. Eu estava aqui na frente. Depois quando eu fui ver, eu já estava no banheiro chorando também. E não conseguia mais parar de chorar. Todo mundo chorando, não só ele, a igreja toda. Foi. Como é que foi isso aí? O que mudou na tua vida? Você pode dizer que teve algo assim? Pastor, foi um divisor de água ou não? Como é que foi isso? Foi a verdadeira conversão no sentido da palavra mesmo. Certo. De você ir, converter, voltar para outro caminho. Você está indo e... Certo. Porque ali minha vida mudou. Amém. Meus pensamentos mudaram. Glória a Deus. Eu não digo assim que mudou minha vida, virou um mar de rosas, que acabou o problema, nada. Só que eu enxergava as coisas como se eu estivesse num poço, olhando, querendo dar uma pulinha e olhava para as coisas lá em cima. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, é como se Jesus tivesse me levantado e começado a me mostrar as coisas de cima. Glória a Deus. Tipo assim, ali está o problema, mas eu faço dessa forma. E às vezes a gente ainda insiste em pular nesse poço para olhar um problema. Amém, Jesus, por misericórdia, levanta e fala, olha daqui, eu quero que você vê daqui. Amém. Aí é onde você sente aquela segurança em Deus para você ver, cara, você não tem nem palavra para dizer o que é isso. Glória a Deus. Luciano tem umas experiências muito interessantes. Primeiro que ele se tornou um evangelista. Luciano, ele tem o dom de trazer gente para Jesus. Ele foi trabalhar numa empresa e falou, pastor, eu estou indo para lá como missionário. E eu vou falar da palavra do Senhor. E tem um pastor lá do Rio, da igreja metodista, que deve estar quase contratando o Luciano. Que toda semana ele chega com uma Kombi cheia lá de gente para a igreja do homem lá. Porque é meio de semana, passa a semana toda lá no Rio de Janeiro. E o Luciano tem algumas histórias boas. Uma delas é que um dia o Vitor, né, você estava novo na fé ainda, assim, na questão da vivência da fé, e disse que o Vitor estava passando mal em casa.
e por mais que eles dessem remédio, o Vitor, né, não melhorava, e vocês tiveram uma ideia genial. Qual foi a ideia que vocês tiveram quando o Vitor estava doente lá? Damos banho frio, botou álcool, Aham, fizemos tudo, o que dava para fazer. Só que chegou um ponto que o horário você não podia dar mais remédio, não batia, você tinha que esperar, e não tava, a gente já tinha até extrapolado no remédio, e ele só ficando mais quente, e a febre só aumentando, e a gente, daqui a pouco, ele começou a ficar molinho, berço, tá muito novinho, e chegou um ponto que a gente falou assim, agora não tem mais jeito, não tem mais remédio, não tem mais água, não tem mais o que fazer. Aí foi quando eu falei com o Rafael, amor, a gente tem que orar. Ela, mas a gente já orou, assim, a gente orou mais dormindo do que acordado, que isso foi assim, de 11 e pouca da noite até umas 3 horas da manhã nessa luta, entendeu? E naquele momento, quando a gente botou o joelho no chão ali, que a gente clamou a Deus, que a gente orou, foi tremendo demais. Você via a glória de Deus mesmo naquele lugar, porque quando a gente terminou, quando a gente falou amém, ela botou o termômetro, a febre dele já tinha diminuído muito, faltava um negócio de meio grau só para voltar para a temperatura normal. Glória a gente Deus. foi orar para agradecer, vamos agradecer agora. Fomos orar para agradecer, já estava normal, o moleque já estava batendo na nossa cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Foi tremendo. Glória a Deus. O Senhor é uma das pessoas que tem serviço no coração, ele ama servir, ama ajudar pessoas. E é uma benção. Que Deus abençoe muito, que você continue sempre nessa crescente de fé. Você e o Carlão, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos aqui 2 experiências de conversão, né, de pessoas que entregaram a vida a Jesus e Jesus fez aquilo que promete fazer, que é transformar, curar, dar um novo momento. Para o Carlão deu uma família, para o Luciano deu a estabilidade de uma família. Ele e a Rafaela se casaram aqui na nossa igreja. Ele foi batizado, a Rafaela já havia sido batizada. E hoje é uma família que faz parte, que está nas mãos do Senhor Jesus, que é cuidada por Jesus e é parte da família memorial também. E temos a nossa irmã Vera. A Vera já é uma história diferente que eu quero abordar com a Vera. Não a história dela de conversão, embora também tenha e seja interessante, mas uma história que ela viveu recentemente e que eu quero que ela narre para a gente nessa noite. O que foi, quais foram as implicações do que você viveu, que foi bastante sério, você conversou comigo. Eu queria que você narrasse isso para a gente. Bem, eu comecei a trabalhar em 2 empregos. E nos 2 empregos eu vivia assim, tipo, ligada no 220 o tempo todo, porque era pressão de todos os lados. Chegou um ponto que eu não estava mais aguentando. Eram 12 horas de plantão nos 2 empregos, e problema em cima de problema em cima de problema, e só eu para resolver. Às vezes, 3 pessoas ou 4 falando comigo, e eu tendo que resolver aquilo, nos 2 empregos. Sim. E, às vezes, no meu dia de folga, eu era convocada para ir trabalhar. E eu ia muito aborrecida, muito chateada. Às vezes ficava chateada também com a posição dos colegas, por ser funcionário público e tal, e eu ficava chateada com aquilo, não aceitava, como se eu pudesse mudar alguma coisa. E chegou um ponto que o meu organismo começou a me cobrar aquilo, eu comecei a sentir um vazio, uma impotência diante de tudo. E eu comecei a sentir um vazio porque eu não percebia, mas eu vivia para trabalhar. O trabalho tinha se tornado meu Deus, embora tudo isso tivesse acontecendo assim muito que sutilmente. Porque eu orava, mas quando eu orava cansada. Orava quando eu acordava e orava quando eu ia dormir. Era o tempo que eu tinha, que eu dedicava para Deus. E quando chegava aos domingos, se eu trabalhasse, eu não ia para a igreja, porque eu estava esgotada de tanto trabalhar. Meio de semana, então, nem se fala, eu trabalhava a semana toda. E a gente ia para a igreja, ou aqui em Silva Jardim, ou no Rio, e todas as mensagens eram sobre lutas. E eu falava, olha, Senhor, eu não quero luta na minha vida, porque eu reconheço que o Senhor é Deus e eu vou sempre servir o Senhor. Luta eu não quero. E foram assim umas 4 ou 5 mensagens a respeito de luta. E a última, eu me lembro muito bem, que foi assim, olha, a luta vem para o crente e para o não crente. E a forma é como você se comporta diante dela. Aí que você é provado. E como você vai se comportar diante da luta é o que diz que você é. Mas eu falei, Senhor, eu não quero. E eu tinha muito medo, porque se eu estava ali, eu entendi assim, de alguma maneira isso é para mim. Mas, Senhor, eu não quero ter luta. E começou esse vazio na minha vida e eu fiquei depressiva. Eu senti uma depressão muito grande, eu não tinha mais ânimo para nada. Eu tinha medo de ir para o trabalho, eu tinha medo de sair de casa.
E eu falava assim, Senhor, eu tenho que ir trabalhar. Deus, eu preciso ir trabalhar. Eu vou não porque eu confio em mim, porque eu já estava me achando um nada. Eu vou porque eu confio no Senhor. E desde o momento que aquilo começou a ser um problema na minha vida, eu já sabia, eu só tenho um lugar para recorrer, eu só tenho uma pessoa para recorrer. Eu só tenho Jesus Cristo. E eu comecei, aí mesmo trabalhando, eu ia para a oração, eu ia para os cultos às quartas-feiras e não faltava mais os cultos aos domingos quando estava trabalhando. E Deus sempre falava comigo. Eu não tinha força para fazer nada, eu me achava um nada. E Deus me levantava. Eu dizia, Senhor, eu não tenho forças e não tenho mesmo, me ajuda. Deus me levantava e vinha uma força que eu sabia que não era minha. O Senhor me dava aquela força. E mesmo não conhecendo todos os passos da série Celebrando a Recuperação, Deus foi me ensinando cada um, primeiro de saber que eu não era Deus e que sozinho eu não ia vencer aquilo, de confessar para Ele tudo o que eu estava sentindo. E eu sabia, e eu esperava nele que um dia Ele me curar. Se bem que muitas vezes eu pedi, Senhor, abrevia isso, porque eu já não estou mais aguentando. E meu esposo me ajudou muito nesses 3 meses, foram 3 meses. Meu esposo me ajudou muito. Eu agradeço a Deus porque eu vi o amor de Cristo no meu marido. E Deus me sustentou. O que eu tenho a dizer para vocês é que Deus é fiel. Amém. Ele é bom e é fiel. E o que eu posso dizer é que foram os 3 piores meses da minha vida. Mas eu também posso dizer que antes eu conhecia Deus de ouvir falar. E hoje eu conheço a Deus porque eu ando com Ele. Amém. Quando eu estou fraca, Ele me fortalece. Quando eu digo, Senhor, eu não posso, Ele me sustenta e eu faço. Na força do Senhor. Quando eu digo, Senhor, eu não sou nada, Ele diz para mim, você vale muito. Glória a Deus. E eu estou aqui porque eu pedi forças a Ele, porque eu sou extremamente tímida. Eu não sou tímida. Eu sou extremamente tímida. E Ele está me dando forças para estar aqui e para falar. As lutas vêm, o trabalho continua a mesma coisa. Mas, em primeiro lugar da minha vida está o Senhor. Glória a Deus. Amém. Muitas vezes eu saio até do Rio para vir para o culto aqui à noite. Não quero saber de cansaço. Meu descanso não é aqui. Amém. E Deus trabalhou na minha vida profundamente. E Deus só aceita o primeiro lugar na vida de todo mundo. Se não for o primeiro, não adianta. Durante esse momento que eu estava depressiva, Deus falava comigo em tudo. Até pela televisão Ele falava. O que eu estivesse fazendo, Deus falava comigo. E não tinha um culto que eu fosse que Deus não falasse comigo. Tipo, eu achava que eu ia morrer. Eu falava, Senhor, é o fim, eu vou morrer, é hoje. E a mensagem era, olha, você que está passando por uma luta e acha que você vai morrer, não, você vai sair mais forte dessa luta. Você crê que Deus fala contigo, amém? Aí, Deus fala conosco, irmão. Aí um dia eu falando assim, Senhor, eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso, não tem fracasso maior do que eu. E a mensagem foi, Deus é um empreendedor. Deus não faz ninguém para fracassar, sempre para vencer. Amém. Senhor, eu sou fraca. E a mensagem, olha, Deus fez você para ser forte. Eu não conseguia sentir o amor de Deus, porque é um desânimo tão grande, uma incapacidade, a gente sente uma incapacidade tão grande de realizar. E eu falava, Senhor, me deixa eu sentir o teu amor, me deixa eu sentir o teu amor. E a mensagem qual foi? Olha, Deus te ama imensamente. E a última, antes de sair da depressão, Senhor, será que eu tenho jeito? E a mensagem foi que Deus faria comigo, assim, com quem estava passando por luta, como aquele deserto de Negueb, que ele é seco, mas tem uma estação do ano que tem águas, torrenciais, e que depois ele floresce. Amém. E daí para lá só foi cura e bênção, Aleluia. graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, Deus continua falando no nosso coração ainda hoje. Quando a palavra de Deus é aberta na igreja, onde quer que você esteja, quando você abre a Bíblia, lê a Bíblia e abre o seu coração para que Deus fale contigo naquilo ali, creia em nome de Jesus, porque Deus continua falando conosco ainda hoje. E eu queria que você escutasse essas histórias, porque pode ser a tua história, de você que tem tanta dificuldade, acha que é tão complexo a vida com Jesus, que tem que descer um anjo iluminado do céu, brilhando, e acordar você no meio da noite, encher o teu quarto, e levantar e levitar a cama, para você entender que precisa de Jesus. Não precisa nada disso, precisa de entender que a palavra de Deus diz que Jesus é aquele que cura, é aquele que transforma, é aquele que liberta, é aquele que salva acima de tudo. E eu queria repassar com você cada passo, e depois nós vamos orar.
para ter a vida transformada por Deus, para ter a vida refeita por Deus, para ter as nossas marcas, nossos vícios, nossas dificuldades sanadas por Deus. Deus, Ele quer fazer isso, Ele quer nos curar, Ele quer nos transformar. Mas existe algo que você precisa fazer. O poder é dele, mas precisa de uma ação minha e sua. Quais são essas ações, pastor? Primeiro, nós falamos sobre a realidade. Qual é a realidade? Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisa errada e que a minha vida está fora de controle. Eu admito que não sou Deus. Eu e você já tentamos consertar nossa vida já de tudo quanto é jeito, já fizemos promessas, já fizemos campanha, já fizemos tudo. Já fizemos decisão de dia 31, de ano que vem eu mudo tudo. E no outro ano você está vivendo exatamente a mesma coisa que você viveu no ano anterior. Então, o primeiro passo para ter a vida transformada por Deus é dizer isso. Eu reconheço que não sou Deus. Eu não tenho poder para fazer. Minha vida está fora de controle. Eu não consigo controlar. As circunstâncias me controlam, as lutas me controlam, os vícios me controlam. Eu não sou Deus, eu não tenho força. Aí vem o segundo passo, que é o passo da esperança. Fantástico. Qual é o passo da esperança? Se eu não tenho condições, alguém tem que ter. Olha a boa notícia. Sinceramente, eu creio que Deus existe, que eu sou importante para Ele, Ele me ama e que Ele tem poder para me recuperar. Se eu não sou Deus e não tenho condições, existe um Deus que tem condições, que te ama e que quer te recuperar, que quer transformar a minha vida e a sua vida, como transformou desses irmãos que estão aqui. Assim como transformou a vida dele, se eu apontar o dedo aqui e puxar para cá, vem mais um monte que vai contar história tão fantástica ou mais ainda. Porque ele faz na vida deles, faz na minha vida e faz na sua vida. Ele existe, ele nos ama, somos importantes para ele, ele quer nos ajudar. Terceiro passo, o passo do compromisso. Se eu não consigo, ele consegue, ele tem poder para isso, aí eu vou para o passo do compromisso. Eu conscientemente escolho confiar a minha vida a Jesus e pedir a Ele que me ajude. Se eu não consigo, tem um Deus que pode, Ele quer me ajudar, o que eu posso fazer? Entregar a minha vida a esse Deus. Dizer, Deus, eu entrego minha vida ao Senhor e peço ao Senhor que o Senhor me ajude. Conscientemente eu tomo essa decisão. O Carlão tomou essa decisão, um dia entregou a vida a Jesus. Luciano tomou essa decisão, entregou a vida a Jesus. A Vera tomou essa decisão, entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu tive que tomar minha decisão, entregar minha vida. A vida é feita de decisões. Quem não toma decisões não avança. A pessoa que nunca toma decisão é a pessoa que não avança, nada acontece. E aquela velha frase, insanidade é fazer as mesmas coisas e o quê? Esperar resultados diferentes. Você continua vivendo da mesma maneira, não toma uma decisão ao lado de Cristo e fala, minha vida tem que mudar, minha vida não vai mudar, porque você não tem força para fazer. Agora, entrega a tua vida a Cristo, está aqui o outdoor. Está aqui o que Deus faz. Não é que as lutas acabaram, não acabou? Acabou tudo? Está tudo mar de rosa? Não, é claro que não. Mas agora a gente tem Cristo. Jesus ajuda, abençoa, guarda, dirige, dá força, dá poder para vencer. Agora é necessário uma decisão ao lado de Cristo. O quarto passo, o passo da limpeza. Eu abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas. Eu começo a ver o que está errado da minha vida e confessar para Deus o que está errado. Dizer, Deus, isso na minha vida não está certo. E uma vez que o Senhor é poderoso, me ajuda a vencer isso e isso na minha vida. Eu entrego a minha vida para Ti, para que o Senhor me ajude. Confessa, porque Deus já sabe. Às vezes a gente fala assim, não, se eu falar, Deus vai ficar zangado comigo. Ele já sabe que você tem falha e que eu tenho, que nós temos. E Ele quer nos ajudar. Precisamos, então, fazer uma limpeza na nossa vida. A Bíblia diz que aquele que confessa os pecados e os deixa, alcança misericórdia, perdão. O que confessa e deixa, alcança perdão. E aí nós começamos a confessar os nossos pecados para Deus e Deus começa a nos ajudar a vencê-los. Você tem que chegar e nomear o teu pecado diante de Deus. Não adianta ficar com essa história de Deus, meus pecados, o Senhor sabe. Não, Deus quer que você nomeie. Porque quando você falar, você vai se comprometer com Deus. A que Deus mude aquilo ali na tua vida. Qual é a sua dificuldade? Eu tenho um vício para assistir pornografia. Senhor, o Senhor me liberta, porque eu tenho um vício para assistir pornografia. Eu não posso mais continuar nisso. O Senhor me tira, me ajuda. E Deus vai te ajudar. Senhor, eu tenho um vício da mentira, eu minto. Eu não consigo falar a verdade. Eu me vejo mentindo. Confessa isso para Deus, faça uma limpeza na tua vida e peça poder a Jesus, porque a Bíblia diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Quinto passo, o passo da submissão. Peço a Deus humildemente que remova os meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto à mudança que Ele quer realizar na minha vida.
Aí você tem que também começar a fazer a sua parte. Pedir a Deus ir lá e correr daquele negócio, seja lá o que for. E você vai começar então a fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele, te dando poder para vencer. Sexto passo, nós falamos de perdão, é o passo do perdão. A pessoa que não consegue liberar perdão não consegue se sentir perdoada. O perdão de Deus está derramado. Só para você saber, Deus em Jesus Cristo já providenciou o perdão de toda a humanidade. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O perdão de Deus já está derramado na pessoa de Jesus. Só que quem não libera perdão, quem tem um coração amargurado, a pessoa que não consegue perdoar o outro e vive com seu coração preso a mágoas e rancores, ela não está com o coração livre para receber o perdão de Deus. Por isso que a Bíblia diz, na oração que Jesus ensinou aos discípulos, ensina-nos, perdoa as nossas dívidas, o quê? Assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não é que Deus não possa te perdoar. É porque o teu coração está fechado pela mágoa e o perdão não consegue chegar. No dia que você entregar, falar, olha, eu perdoo, eu não quero mais o mal dessa pessoa que fez isso comigo. Senhor, eu estou entregando agora para o Senhor, eu perdi, acabou, não quero saber. Cuida o Senhor. O dia que você fizer isso, aquela cobertura vai sair e o perdão de Deus vai chegar e você vai se sentir perdoado por Jesus. Que coisa boa viver perdoado por Jesus. É deitar a cabeça no travesseiro e dormir, falar, se me aconteceu alguma coisa de noite, eu acordo melhor do que essa turma que vai ficar por aqui, porque eu acordo junto dele na glória. Então precisamos perdoar. Sétimo passo, o passo da manutenção. Eu reservo diariamente tempo para poder ter vida com Deus. Foi o caso da Vera. O dia a dia acabou atropelando a Vera de tal maneira que começou a afastá-la do Senhor, da sua intimidade com Deus. E eu quero dizer um negócio para você. O ser humano, ele tem uma tendência a se afastar de Deus. Os nossos pecados nos levam para distante de Deus. E é necessário que você deseje e lute com todas as forças para permanecer na presença dele. E como que uma pessoa consegue fazer isso? Tem três passos que são atividades que são fundamentais. A primeira atividade é orar. Você precisa orar e falar com Deus. Pastor, eu não sei, é só falar com Deus. Feche teus olhos e diga, Senhor, preciso de Ti, me ajuda. Segunda coisa é Bíblia. Viu a Vera falando aqui, que Deus falava com ela na Bíblia? E fala. A Bíblia é o único livro que o autor está presente contigo. Quando você vai ler, você fala, Espírito Santo de Deus, me diz o que o Senhor está falando aqui na Bíblia, fala comigo. Você vai abrir a Bíblia e Deus vai falar contigo. Não é isso? Deus vai usar a palavra de Deus, a sua palavra para falar contigo. E a terceira coisa é congregar, igreja, orar, ler Bíblia e igreja. Ninguém consegue viver para Jesus sem igreja. Ah, eu gosto de Jesus, só não gosto de igreja. Não vai dar certo. Porque é na igreja que você é incentivado a caminhar. É na igreja que a palavra de Deus é pregada. E aí, como o Luciano, que levou 2 anos, sentado aqui avaliando. E a palavra é pregada. E a nossa igreja, aqui ninguém, nós temos um lema, quer ver? Vou ver se alguém sabe. Na igreja Batismo Memorial, o quê? Nada? Nada é obrigado. Para Deus só serve o que vem do coração. O desejo espontâneo. Nada que é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Então, você ouve a palavra, e a palavra vai te lavando, e ela vai transformando, e ela vai norteando, o Espírito Santo vai usando essa palavra, e a palavra vai entrando em nós, e aí diz o Luciano muito bem, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E ele diz, o Filho de Deus liberta. O Filho de Deus, ele entra na nossa vida e começa a nos libertar e transformar para uma realidade nova. E ele usa a igreja para isso. Por isso que você precisa vir, precisa estar junto do povo de Deus. Não abra mão da adoração. É aqui no meio do grupo, adorando ao Senhor, que Deus vai falar ao teu coração, numa palavra pregada, num testemunho de um irmão, no carinho do outro, até nas lutas que nós temos como igreja, Deus está trabalhando em nós. E é necessário, então, que você permaneça firme diante do Senhor. E a última coisa é recicle a sua dor. Você sofreu, passou por uma luta, passou por uma adversidade, passou por uma depressão, e você buscou o Senhor, e você quer que Deus te abençoe, te guarde, mude isso na tua vida, então você precisa tomar atitude. Você dizer, Deus, o Senhor vai usar essa luta, eu vou vencê-la, e ela vai virar um testemunho. Porque você pode fazer 2 coisas com a luta, ser derrotado por ela, ficar amargo,
piorar como pessoa, se tornar uma pessoa pior, ruim, ou você pode pegar a luta, vencê-la com Jesus e transformá-la num belo testemunho para a glória de Deus Pai. Para que quando uma pessoa encontra perto de você, você vai dizer, olha o que Deus fez na minha vida, vai contar a sua história, do que você viveu com Jesus. Então a luta, ela não vai te destruir, ela vai ser um troféu que você vai carregar, da vitória que Deus pode dar na tua vida. Amém?